Doutor, é uma ação própria. Eu comprei um imóvel, deixa eu ver a data aqui. Desculpa a tosse aqui, mas, rapaz, tá todo mundo assim, viu? Tá os filhos, tá a Eu mulher, achei em todo São mundo. Paulo hoje está muito seco aí, né? Tá seco, né, Dinael? Tá muito seco, tá muito poluído, né? Saindo aí por volta de 13 horas. Deu uma tossidinha também? Tem, bastante. Não tem jeito, Olha, viu? eu comprei o meu imóvel, doutor, É. em 15 de 1 de 2015. Somada assim a posse, deu mais de 10 anos, né? Quando eu comprei esse imóvel, eu reformei, eu fiz piscina, eu fiz pintura, Ah, que legal. aumentei tudo, né? Aí, quando eu comprei, deixa eu voltar a explicar melhor. Esse imóvel pertencia à Cícera. A Cícera comprou em 2011. Depois ela vendeu para o cunhado dela, Aparecido, em 21 de julho de 2014. Em janeiro de 2015 eu comprei. Tá. Só que esse imóvel, a Cícera, a primeira compradora, ela alienou ao Banco do Brasil. Quando ela passou para o cunhado, que é o Aparecido, ele assumiu a obrigação. Não conseguiu pagar. Aí, depois o Aparecido passou para mim. Eu também tive problemas de saúde na família, tal. Eu não consegui pagar o financiamento. Então, o banco, há 5 anos e 8 meses atrás, ele averbou a consolidação, 3 de 8 de 2018. Então, desde 2018, não existe a figura da alienação. Tá. Como eu sou... E parabéns, viu? O doutor foi muito inteligente, porque o doutor sabe disso. O que nossos colegas advogados fazem? Ou em causa própria, ou orientando o terceiro. Não, fulano tem 15 anos de posse, entra com os campeões no nome dele, faz um compromisso de compra e venda que ele transfere para você. Transfere nada. A maioria não transfere, quando transfere quer dinheiro para atualizar o valor. A hora que você dá o poder na caneta para o ser humano, aparece o nome dele na matrícula, acabou, arrumou um problema, né, doutor? Então, aí continuando, o banco, então há 5 anos e 8 meses, tomou o imóvel. Tomou. Tem todas as maneiras, tentar acordo lá, não consegui. Bom, somente o ano passado... E fez a integração ou foi a leilão? Chegou aí a leilão? Então, ele fez a consolidação em 2018, em 2023 foi a leilão. Teve outros leilões que foram negativos e em agosto do ano passado houve arrematação. Ah, tá. O arrematante, ele me procurou, ele é conhecido aqui da cidade. Ele se apresentou, falou que tinha... Eu já estava sabendo que eu acompanhei o leilão. Bom, aí ele me deu um prazo de 30 dias para desocupar o imóvel e tal. Depois eu fiquei analisando essa questão do uso capião, assistindo aos seus vídeos, né? Eu falei, peraí, eu acho que eu preencho os requisitos, né? Baseado no que eu vi em alguns vídeos do doutor, eu entrei em setembro do ano passado com ação de uso capião extraordinária. Então ele sabia, nós trocamos mensagens por WhatsApp e tal, e ele ficou inerte. O mês passado, nós estamos em abril, em fevereiro, ele entrou com a emissão de posse. Mas a minha ação de uso capião é de setembro do ano passado. E o doutor, dessa ação de uso capião, pensou bem. A ação de uso capião é interessante porque você consegue com a súmula 237 usar como escudo protetor, um guarda-chuva. E outra coisa também, doutor, e aí fica a dica para os próximos, mas quando você vê que vai perder o imóvel, faz uso capião, porque você pede a averbação premonitória. Se o juiz conceder, em casos de leilões, desmotiva a outra parte a arrematar. Porque a outra parte no leilão, ela vai olhar a matrícula. Na matrícula vai estar averbado o uso capião em andamento. Ela falou, opa, não vou comprar essa bucha, não. Então, o uso capião ajuda muito com a averbação premonitória, entendeu? Só que eu entrei depois, né? Não tinha dado prazo ainda, né? Falei, não adianta eu entrar agora, porque não vai dar o prazo. E uma pergunta importante, o doutor não quis trabalhar com nenhuma ação declaratória de nulidade? Não houve falhas no leilão? O doutor não quis pedir algo nesse sentido? Eu até entrei com uma ação anulatória de leilão em nome da Cícera, né? Mas não vingou. Não deu certo. A gente até desistiu dessa ação para falar, vamos priorizar o uso capião. Tá. Bom, qual que é o detalhe da emissão de posse? Mesmo o arrematante tendo pleno conhecimento que eu era o atual ocupante, ele entrou com a emissão contra a Cícera, que foi quem era a devedora fiduciante, que em tese tinha perdido o imóvel em razão do não pagamento.
Aí quando eu tomei conhecimento, eu achei que ele estava esperando o desfecho de ser citado na ação do usucapião, né, para fazer a prova dele, tal. Estava caminhando para isso. Aí de repente, em fevereiro, ele distribuiu a ação de emissão de posse. Caiu em outra vara aqui em Americana, né? A minha está pela terceira e a dele caiu na primeira. Quando eu tomei conhecimento dessa ação de usucapião, de emissão de posse, o que eu fiz? Eu entrei com uma oposição, comprovando que a juíza, que eu era o real ocupante, o autor tinha pleno conhecimento desse fato, porque a gente criou até um grupinho de WhatsApp para trocar ideia, ele veio aqui, tirou medida, franqueei a entrada dele, sem problema. Só que eu achei que foi uma manobra dele, né? Entrar contra a Cícera e não contra o atual ocupante. Eu pedi uma liminar nessa oposição, foi negada. Nós agravamos, estamos aguardando. Como foi negada também, aí no usucapião, eu pedi também uma tutela antecipada, no sentido de explicando que a minha ação é de setembro do ano passado, fevereiro entrou a ação de emissão, só que a ação de usucapião prevalece, teria que ser julgada juntos para evitar decisões conflitantes. Né? Verdade, teria que ter ocorrido uma conexão, né? Uma conexão no processo. Isso, não aceitaram. Não aceitaram. Agravei também, estou aguardando o desfecho dessa situação. Aí, como eu já falei, existe ação de oposição à ação de emissão. Eu não era parte na ação de emissão. A juíza, recentemente, deu um despacho que era para o autor emendar a inicial no sentido de que incluir no polo passivo os atuais ocupantes. Sou eu e minha esposa. Isso ocorreu. Na sexta-feira, ela analisou esse aditamento da petição, então ela manteve a decisão da emissão de posse. E deu liminar, né? Ela deu a tutela antecipada, né, doutor? Deu. né? Já está com o oficial de justiça. O oficial, conversei com ele na sexta-feira, mas o outro assunto disse que me daria um prazinho aí de uns 10 dias, né? Então esse é meu impasse. Daqui para frente eu não sei como proceder para tentar barrar essa emissão de posse aí. E também, a minha dúvida também era o seguinte, se essa questão da alienação fiduciária, que é a alegação do que o arrematante está fazendo atualmente, né? Que está alegando que existia a alienação fiduciária, que jamais poderia ser objeto de usucapião. Mas como eu falei, doutor, essa situação da alienação fiduciária faz 5 anos e 8 meses que já não existe mais, né? Que foi averbada com consolidação. Entendi. Agora, doutor, é muito difícil, né? Pode ser feito um pedido de reconsideração. Eu acho que vale a pena. O pedido de reconsideração para o próprio juiz, para ele reaver, né? Aumentar o prazo. É o que a gente costuma fazer, mas pouco efetivo. Na prática, pouco efetivo. Outra coisa também que muita gente faz, um aluno meu lá do mestrado, ele fez semana passada. Ele fez um mandato de segurança, e bem feito, sabe, doutor? Ele levou para mim no computador, para mim olhar, eu gostei, até elogiei, falei, bem feito. Mandato de segurança, só que lindo na teoria, na prática também não levou. Na decisão, pediu tutela antecipada, também não levou. Então, com muito carinho, acho difícil o doutor conseguir evitar a perda da posse. Mas, por outro lado, por tudo que o doutor contou, eu vejo que o doutor consegue usar ou converter o usucapião em usucapião publiciano. Nós temos a ação publiciana e o usucapião publiciano. O usucapião publiciano, ou a ação publiciana, tem tudo a ver, eles têm conexão. Se o doutor não pedir no usucapião a conversão em usucapião publiciano, o que vai acontecer? Provavelmente vai perder a ação do usucapião por falta de objeto. Então, o doutor poderia fazer um pedido, requer de forma alternativa que seja inserido, diante da situação que ocorreu, da perda do imóvel, inserido o pedido publiciano do usucapião. O que é publiciano? O juiz pode julgar para que o doutor retome a posse. Pode ser feito no usucapião. O interessante de fazer no usucapião é que a gente evita gasto, custas, né? O lado ruim, que o judiciário, se for um juiz desatualizado, fraco, ele vai fazer confusão, não vai entender nada. Juiz, assessora que julga no lugar do juiz. Por outro lado, e aí acaba sendo mais efetivo, o doutor pode fazer uma ação publiciana, ação de fato. Ela é doutrinária, ela é jurisprudencial, mas ela é aceita, né, pela doutrina de jurisprudência. E qual o objetivo dessa ação? O doutor vai buscar, nessa ação, recuperar o imóvel, com base numa posse que o doutor já tinha.
A ação publiciana ela é considerada uma ação petitória indireta, né? Ou seja, ela não é, você não tem registro, mas ela é considerada petitória, a briga é pelo registro. E essa ação o doutor pode pedir tutela antecipada. O doutor vai pedir, com base em uso capião em andamento, com base em um direito de uso capião, a retomada da posse, voltar para o imóvel. A ação publiciana ela tem dois efeitos. Ela pode gerar a retomada do imóvel, que é o efeito principal, e alguns juízes no Brasil, eu entendo que é o correto, já deram o efeito de registro, como se fosse uso capião. Né? Volta para o imóvel e eu te dou o registro, com base nessa posse que você provou. Eu estou achando, com muito carinho, muita propriedade no assunto, que o doutor vai ter que preparar uma ação publiciana aí, hein? Lá no uso capião, faz um pedido para que seja reconhecido também o uso capião publiciano. Mas por fora o doutor vai ter que fazer uma ação publiciana, né? Não a pauliana, que é aquela outra lá. Mas, doutor, é uma saída, hein? É uma saída. Não tem artigo, não tem lei, mas é uma ação muito conhecida na justiça brasileira. Você digita hoje no Google, tem vários artigos, tem artigos meus também, mas é a ação correta, hein? O doutor, a próxima etapa agora são duas. A primeira etapa é o doutor avisar no uso capião, assim que ocorrer a retomada da posse, que seja convertido o uso capião de forma alternativa, em uso capião publiciano, porque o doutor vai tentar salvar o uso capião. E por outro lado, se o doutor tiver condições, e o que ajuda muito que o doutor é advogado, então não gasta com honorários, porque é uma ação que custa aqui. Não, eu não sou mais advogado. Doutor? Eu não estou exercendo mais. É um colega que está assinando, eu preparei e tal, mas a minha esposa tem imobiliária, então eu atuo com ela. Meu filho ainda é, mas atua só na área criminal, não é especialista em civil, né? Ele é especialista em criminal. Porque a ideia agora é o doutor fazer o quê? Faz o pedido da conversão do uso capião e uso capião publiciano e faz uma ação por fora. A ação por fora que o doutor vai fazer, de fato, é a ação publiciana. Porque é a única ação que o doutor consegue voltar para o imóvel, a retomada da posse. E por fora, né, de tudo isso, ainda tem perdas e danos das benfeitorias realizadas no imóvel. Né? Mas essa é uma ação já quando deu tudo errado. Mas a publiciana é a ação justamente que jogaria o doutor de volta no imóvel. Entendeu, doutor? Certo, entendi. Outra coisa, como na emissão na ação de emissão, ele entrou contra a Cícera, que é a primeira, que foi a devedora, fiduciante, eu não fazia parte até a juíza mandar ele emendar inicial para incluir no polo passivo eu e a minha esposa. Só que, por outro lado, já existe ação de oposição, eu sou autor. Essa situação não dá conflito? Porque eu já sou autor lá, por que eu tenho que entrar nessa emissão? Na verdade... A emissão não era parte, né? Ele tentou uma manobra e entrou contra a Cícera, que era a primeira dona. Aí eu entrei com a oposição. Não teria que julgar essa ação de emissão e a oposição juntas? Por que eu tenho que entrar na emissão? É que, na verdade, a emissão de posse nós aprendemos errado na graduação. A emissão, reintegração, despejo, né? Nós aprendemos, dá a entender, a graduação, às vezes o professor não advoga, o professor, a professora, e dá a entender que é contra a pessoa, e não é, né? Quando você consegue uma emissão da posse, é para desocupação de qualquer pessoa que esteja ali. Por isso a emissão vai respingar no doutor, entendeu? Não, que eu achei estranho, que eu nunca tinha visto, falei, peraí, mas se eu já estou aqui me opondo, né, numa ação própria, por que eu tenho aqui? A minha alegação é essa, que ele entrou contra a pessoa errada. Quando conhecedora desses fatos, que eu era o atual ocupante, com prova, com conversa transcrita de WhatsApp, certinho, e aí a juíza agora deu esse despacho, né, para que eu fosse incluído, né, no polo passivo da ação. Eu achei que de repente aí poderia ter alguma coisa a meu favor. Entendi. Uma vez, um filho de uma cantora, né, sertaneja lá de Goiânia, estava fazendo direito. E aí eu falei para ela que daria para ganhar tempo, né? No caso dela, o imóvel foi a leilão também. Ela comprou o contrato de gaveta de uma amiga que não pagou o financiamento imobiliário do Bradesco. E aí o filho falou, mãe, mas dá para fazer isso, aquilo. Eu falei, não faz isso, Juliana. Não faz isso porque você vai fazer e vai gastar dinheiro. E não deu outra, né? Hoje, questionar, né, numa emissão, uma reintegração, no despejo, questionar o polo passivo não é uma saída que a gente tem resultados úteis, né? Na verdade, a emissão está muito classificada pela jurisprudência, que é contra quem está no imóvel, não interessa quem esteja, né? Uhum.
Por isso Um a detalhe, melhor saída para o um doutor aí... detalhe. Perdão, desculpa, doutor. Um detalhe que eu não mencionei ainda, eu que peço desculpa, eu consegui justiça gratuita. Ah, que legal. Preenchi os requisitos, Arrasou, então arrasou. dá para entrar com recurso à vontade. Nossa, arrasou, arrasou. O que o doutor pode fazer, de fato, né, é um pedido de reconsideração. O mandado de segurança, por mais que lindo na teoria, mas na prática não funciona, não vai dar em nada e ainda vai arrumar despesa o doutor, né, porque se não conseguir justiça gratuita vai ter sucumbência. Então, o que eu faria aí? Eu faria só reconsideração porque não gasta nada, reconsideração. Pedido de reconsideração na ação de missão. Não custa nada, né? Então o doutor faz o pedido. Eu faria também o ajuste no uso capião para não perder o objeto. Eu informaria no uso capião para que fosse convertido de forma alternativa em uso capião publiciano, uma vez que ocorreu a emissão na posse. E faria, além disso, eu faria, depois da perda da posse, eu faria a ação publiciana. Eu tentaria, porque a publiciana eu faço muito aqui no escritório, é uma ação interessante e é objeto, né? A publiciana é para recuperar o imóvel que você tem direito de uso capião. Certo. Essa circunstância da alienação fiduciária no meio de todo esse tempo aqui influenciaria na decisão, talvez? Não, porque o doutor na ação publiciana... Ela existiu, efetivamente ela existiu, já existiu, né? 5 anos atrás. Entendi. Mas esse caso não. Se pegar um juiz ruim, juíza, ele vai jogar um copia e cola ali falando que não cabe o uso capião de imóvel financiado. Mas isso ocorreu, tem que deixar bem claro, né? Até numa eventual tese recursal, que essa situação da alienação fiduciária aconteceu, mas no passado, né? O uso capião é com base nos últimos anos, tem que jogar essa, tem que ir nessa linha, né? Eu não era o devedor fiduciário, muito embora tenha um contrato onde eu assumi essa responsabilidade. Entendi, mas o lado bom, isso ajuda muito, porque se fosse o devedor fiduciário, poxa, aí não tem jeito, aí nós estaremos numa situação que não teria muito o que fazer, mas nesse caso o doutor consegue, hein? Entendi. E outra coisa, essa situação assim da minha ação de uso capião ser anterior à emissão. O ideal é que ela seja distribuída sempre antes, setembro né? do ano passado, só reforçando, setembro do ano passado, Setembro do ano passado. E a dele é fevereiro de 2024 agora. O ideal é que a gente faça a ação de uso capião para conseguir ter o aproveitamento da súmula 237 sempre de uma eventual ação, seja qual for, né? Pode ser uma ação de extinção de condomínio, pode ser um arbitramento de aluguel, pode ser uma reivindicatória, integração de posse, emissão da posse. A emissão da posse é porque quem compra no leilão quer ter a posse pela primeira vez com base no registro. Agora me fala uma coisa, uma falha muito comum. Muito advogado faz a ação de emissão de posse quando o cliente comprou o imóvel no leilão, mas ele não se atenta, ele não verifica se houve o registro da carta de arrematação. Se não houve o registro da carta de arrematação, o juiz não pode dar emissão da posse, nem tutela antecipada e nem decisão definitiva. Porque a emissão de posse é uma petitória. E na ação petitória nós temos que ter o quê? O registro, né? Essa falha, o doutor deu uma olhadinha? Não aconteceu? Será que não aconteceu para nos ajudar? Já está na matrícula, já consta o nome do arrematante. Ah, que pena. Porque se tivesse, o advogado tivesse errado, o juiz tivesse errado, nossa, num recurso o doutor reformaria, porque não pode, petitória tem que ter o registro do nome, né? Certo. Mas não foi o caso, né? Já consta que na matrícula já está bem claro lá que ele fez a escritura, né? O banco fez a escritura para ele e tal. Nem foi carta de arrematação, foi escritura mesmo. Foi escritura mesmo? Escritura. Ei, meu Deus. Então, já está registrado. Com muito carinho, muita propriedade, eu quero o seu bem. Mais que salvar a situação é a gente não arrumar despesa de uma sucumbência, alguma coisa assim. Então, sucumbência não vai ter, porque eu já tenho tem justiça gratuita, né? Mas se prepara para a ação publiciana, Dudu. Se prepara para ela. Eu confio muito nessa ação. Tem dado muito certo, né? O doutor tem o uso capião em andamento. A ação publiciana é quando nós temos o direito de uso capião não exercido ou uma ação de uso capião em andamento, né? E o doutor tem, né? Então a ação publiciana ajudaria muito o doutor talvez a voltar na posse do imóvel, né? Perfeito. O doutor teria, assim, disponibilidade para me representar nesse processo? A gente combinar certinho os valores? Tenho sim. Eu atuo no Brasil todo, amo muito o que eu faço. Se o doutor quiser, se acontecer o pior, né, infelizmente, se o doutor quiser, de fato, continuar na briga e tentar, não existe causa-ganha, mas a tentativa é coerente, fazer um uso capião, o doutor já tem, eu poderia fazer a peça para tentar converter em publiciano. Em relação à ação nova para recuperar a posse, seria a ação publiciana. Poderia fazer sim, se o doutor quiser, ajudaria com muito gosto. Então, eu precisaria,
sabe, se eu conseguisse ganhar tempo até o final do ano, é o tempo que eu precisaria, assim, para, sabe, tirar a cabeça fora da água, dar uma boa respirada para mim e reestruturar. Para, se de repente não der certo, eu abandono, dou entrada no imóvel menor e tal. E o cara arrematou minha casa por 517, a minha casa vale 1.800.000, menos de um terço do valor. A gente tem até piscina, tudo, né, Antônio? É uma economia de uma vida toda. Aí, Eu sei. Pensa direitinho. O senhor tem ideia, assim, quanto seria o meu custo com os honorários do Deixa eu ver, quer ver? Ó. A tabela da OB fala de